Olá, aluno! Nessa nossa primeira videoaula do 6º ano de Geografia, a gente vai aprender alguns conceitos de lugar, paisagem e território. Cada um deles é importante para a geografia, e a gente vai compreender agora o significado de cada um deles. O que é a paisagem? Para a geografia, a paisagem é a parte constituinte do espaço. É tudo aquilo que os nossos olhos veem, a parte visível do espaço. Observe a seguinte paisagem. Vemos uma grande cidade, uma praça, aparentemente alguns prédios históricos, muitas árvores. Isto é uma paisagem. Toda paisagem é formada por elementos. Nesta, conseguimos observar alguns deles. Árvores, pessoas, praças, construções, automóveis, ruas, parques, ônibus, barcos, montanhas, cachoeiras, lagoas, matas e rios. Por que os elementos na paisagem anterior estavam indicados com duas cores diferentes? Vejam, os verdes indicavam os elementos naturais. Esses elementos existem independentemente da ação humana e são produzidos pela natureza. Os elementos naturais promovem ações naturais, como, por exemplo, um tsunami ou um terremoto. As caixas vermelhas na imagem anterior indicavam os elementos culturais ou humanizados. Humanizado é tudo aquilo que é obra humana ou produzidos pelo ser humano. Os agentes humanos podem ser as construções ou o desmatamento. Tudo o que existe é parte da natureza ou provém dela. O ser humano transforma os recursos originados na natureza em produtos, por meio do trabalho e da tecnologia. Vejam nesse exemplo. Aqui nós temos uma floresta, provavelmente plantada pelo ser humano. O ser humano está coletando a madeira da floresta. Logo após, essa madeira ela é selecionada e enviada para a fábrica, que por sua vez vai transformar essa madeira em móveis. Os elementos naturais e os elementos culturais se completam. As paisagens do espaço geográfico são formadas por elementos naturais e culturais, que muitas vezes estão interligados. Observe as paisagens. Na paisagem da esquerda, nós vemos muito mais elementos naturais. Na paisagem da direita, nós vemos muito mais elementos culturais. A paisagem e o tempo. O tempo é um aspecto da paisagem. Nós podemos dividir o tempo em dois: tempo geológico,
é aquele tempo da natureza, contado em milhões de anos, e o tempo histórico, que é o tempo mensurado pelos seres humanos. Geralmente é contado em semanas, meses, dias ou anos. Toda paisagem é o resultado de uma construção histórica ao longo do tempo. As marcas do tempo na paisagem. Observe as transformações ocorridas no entorno dessa ponte em Recife, no intervalo de 128 anos. Essa é uma foto da antiga ponte 7 de setembro, em 1885. Esta é uma foto mais atual, de 2013. Note como houve transformações ao entorno da ponte. A própria ponte foi modificada. Ao longo do tempo, o ser humano vai realizando transformações na paisagem. Na paisagem é possível notar também desigualdades sociais. Observe que na imagem da esquerda há um bairro pobre em Manaus. No mesmo município, já na foto da direita, nós vemos um bairro rico. Note como os aspectos visíveis são gritantes na paisagem. De um lado, casebres, feitos de madeira, próximos de um córrego, poluído. Já no outro, nós vemos um bairro nobre, planejado, com casarões, ruas asfaltadas e próximos ao rio. As fotos mostram duas realidades bastante diferentes dentro de um mesmo município. Lugar. O lugar é algo familiar para nós, com ruas, casas, prédios, árvores, rios e outros elementos. Ele é repleto de elementos naturais e culturais, com que convivemos no dia a dia. Um lugar é o local onde vivemos, trabalhamos ou estudamos e desenvolvemos certa afetividade. Podemos notar que o espaço geográfico possui várias escalas. Essas escalas, elas vão da dimensão global, que é a maior, até a dimensão do lugar, que é a menor. As dimensões do espaço geográfico vão desde a nossa casa, nosso bairro ou sítio, nossa cidade ou município, o nosso estado, nosso país, nosso continente e a superfície terrestre, que é a maior dimensão do espaço. A paisagem é diferente do lugar. Paisagem é aquilo que vemos e analisamos de fora, de maneira objetiva, como observadores. Já o lugar é o que compreendemos de dentro, ou seja, é o espaço com o qual nos identificamos afetivamente, onde vivemos nossas experiências pessoais. A paisagem é concebida pela observação e pela visão. Já o lugar é concebido pela vivência e pela identificação. Território. Território é o espaço de um estado ou país. Observe o mapa mundi.
Veja que nele existem vários países. Cada país é dono de seu próprio território. Um território é formado por relações de poder. Nós temos o território do Canadá, por exemplo, o território do Brasil, o território da Rússia, o território da Austrália. O território é o espaço delimitado por fronteiras, no qual um Estado exerce sua soberania e é denominado território nacional. Aqui, o mapa da América do Sul. Um exemplo é o território do estado do Paraguai. Esta é a fronteira do território do Paraguai. Por hoje era isso, pessoal. Continue lendo o conteúdo do seu livro didático e realizando os exercícios enviados pelo professor. Até a próxima!